E o meu cotidiano é no ateliê, e esse ateliê é na minha casa. Então, cotidiano que mistura tudo. O trabalho, a comida, entrega, toda aquela dinâmica do lar junto com o trabalho. Então, é isso que eu vivo. E eu queria que o meu trabalho caminhasse por aí, com os elementos que eu convivo diariamente. Costura, bordado, tricô, por aí vai. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Marli Buriti, com a pesquisa abordando tramas da mata, a natureza como artífice de si em constante transformação através de suas tessituras. A pesquisa se dá na busca por alguma coerência entre as formas existentes na natureza, especificamente na mata, e as tramas do trabalho manual com fios, produzidos na casa, em oficinas ou ateliês. A inspiração para esse trabalho veio através de uma visita ao Parque das Cachoeiras, no município de Brotas, no estado de São Paulo. A visão de um único elemento, uma folha caída em processo de decomposição, fez-me despertar para uma experiência sensorial, visual, imaginativa, trazendo a ideia de que naquela folha existia uma trama de filigrana, um trabalho executado em oficinas com fios finíssimos de metal. O sentimento de arte manualista que traz nas mãos o transformar do sentir no fazer, logo identificou a mata como uma grande casa, com grandes mãos executoras de suas tramas. Considerando a natureza como artífice de si, buscarei trazer para a escrita narrativas que descrevam os encontros com alguns elementos. A cada trama observada, uma história será contada, apresentando a natureza como tecedora de múltiplas texturas. Fundamentada e inspirada na ciência goetheana de observação e experimentação na área da botânica, a escrita se dá sobre um olhar intuitivo da manifestação das formas da natureza. Fará parte da pesquisa um estudo sobre pontos de bordado, crochê, tricô e outros fios para uma melhor identificação das tramas encontradas na mata, como também uma recolha fotográfica dos elementos capturados. Como materialidade, será apresentado um trabalho manual de bordado e costura, feito em tecido de linho, na tentativa de representar as tramas produzidas pela grande casa, numa busca pela eternização daquele elemento que vive em constante mutação. Querida Marli, a partir de agora você terá 15 minutos. Fique com a palavra. Obrigada. Vou compartilhar o meu trabalho. Eu quero em primeiro lugar, agradecer à equipe docente da nossa pós-graduação em Artes Manuais para Educação, em especial a Nina Veiga, que eu acho assim, ela que tem uma genialidade delicada que nos conduz a esse sentir livre, né? Na busca sempre do nosso possível. Então, sobre o meu trabalho, o tema abordando tramas da mata, a natureza como artífice de si em constante transformação através das suas tessituras. Eu não sou docente, eu vim das artes visuais, e o meu cotidiano é no ateliê, e esse ateliê é na minha casa. Então, cotidiano que mistura tudo, o trabalho, a comida,
entrega, toda aquela dinâmica do lar junto com o trabalho. Então, é isso que eu vivo, e eu queria que o meu trabalho caminhasse por aí, com os elementos que eu convivo diariamente, costura, bordado, tricô, por aí vai. Então, eu fiz uma visita, antes a gente começou com as fantasias de pesquisa, e eu tinha várias ideias, até que eu visitei esse Parque das Cachoeiras em Brotas, no feriado do Carnaval do ano passado, em fevereiro, a gente ainda podia sair, e ali, claro, um ambiente maravilhoso, eu estava numa mata fechada, tem trilha, tudo, já tem aquela sensação de reverência, porque você está num lugar de silêncio absoluto, com formas lindas. Então, no caminhar dessa mata, eu encontrei o primeiro elemento de inspiração, que foi essa folhinha aí que eu chamei de uma trama de filigrana. Quando eu olhei para a folhinha, eu lembrei de um pingente que eu tive na infância, que era nesse trabalho, só que dourado. Esse trabalho é feito em oficinas por ourives, com finíssimos fios. E aquilo me remeteu a uma coisa muito boa, talvez uma saudade, a um tempo de infância. E eu me apaixonei por esse elemento, e ali eu tive a certeza de que eu queria buscar outras tramas de trabalho manual. E que ali eu estava diante de uma grande casa, assim como também eu estou na minha casa, e ali havia um processo de trabalho também feito pela própria natureza. A partir dessa traminha, eu cheguei em casa depois da viagem, e a primeira coisa que eu escrevi, pensando já no meu trabalho, foi essa frase: bordado e sem riscado, processos que transcorrem no tempo, linhas e agulhas secretas, teares ocultos, fios, urdidura e trama, em estado de confecção. Num fazer de novas formas, a grande casa se tece, se adorna com suas criações, se revela artífice de si. Então, quando eu escrevi isso e entendi aquela casa como artífice de si, eu disse, é isso que eu quero fazer. Então, com esse olhar intuitivo de arte manualista, eu busco identificar uma coerência entre essas formas existentes na natureza e as tramas do trabalho manual, especificamente com fios, que é o que eu lido no dia a dia. Eu sempre fui mais para o bordado e para a costura, mas após, nesse 1 ano e 4 meses, nesse caminhar, eu consegui desenvolver o tricô, que era um sonho, e ainda estou apanhando um pouco no crochê. Então, eu quero achar tramas dessa produção de casa, de ateliê, um macramê, um tricô, e por aí vai. E assim, evidenciar a natureza como artífice de si, numa intuição empírica, sensível e psicológica, que independe de qualquer conceito. E aí, onde eu encostei com Goethe, numa leitura, quando ele mostra o empirismo delicado, que é aquele encontro entre o observador e o objeto, quando o observador está disponível para enxergar o que o objeto quer mostrar. Então, eu estou nesse lugar. E pensando na escrita, eu quero trazer essa experiência para a escrita através de narrativas sobre esse percurso, né? A cada encontro, a cada elemento encontrado, eu quero contar uma história, eu quero contar como foi esse encontro. E, na questão da materialidade, transformar as tramas num trabalho manual, bordado, costurado, ou rendado, ou tricotado. Isso aí vai depender das tramas que a natureza ainda vai me mostrar. Eu já fiz uma primeira visita, agora em fevereiro, exatamente 1 ano, eu vou novamente para colher mais fotografias, localizar mais elementos, ter mais encontros para compor o restante do trabalho. O Emanuele Cottia diz o seguinte: as plantas, além de serem os artesãos mais finos de nosso cosmos, são também as espécies que abriram para a vida o mundo das formas,
a forma de vida que fez do mundo o lugar de figurabilidade infinita. E eu quero enxergar essa figurabilidade infinita nessas formas. Eu quero observar as formas, os fluxos de transformação de árvores, folhas, flores e minerais, e essas forças que metamorfoseiam esses elementos, dando uma nova identidade visual, fazendo uma folha lisa adquirir a forma de uma folha rendada. O desejo é abrir uma conexão imaginativa entre a natureza e o trabalho manual, buscando um fio em comum nessas tramas. E a intenção é eternizar, eu diria, em forma de arte, as tramas capturadas numa impressão têxtil, um desdobramento do que foi visto e sentido pelo observador. E eu quero deixar essa frase de Steiner que diz: aquele a quem a natureza começa a desvendar seu segredo manifesto, experimenta um anseio irresistível por sua intérprete mais digna, a arte. E aqui o meu referencial teórico, não sei se eu preciso falar. Precisa não, querida. E eu queria terminar com essa frase do Goethe, que diz: se quisermos alcançar, em alguma medida, uma intuição viva da natureza, teremos de nos manter, de fato, tão móveis e formáveis quanto o exemplo com que ela se nos apresenta. Espero fazer um trabalho lindo. Agradeço a todos.